suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia queridos ouvintes, bom dia irmãs, mais um dia de programa Mães Amorosas, hoje terça-feira, graças a Deus estamos aqui de novo. Então, irmãs, vamos ler provérbios hoje mais uma vez, palavras de sabedoria. Hoje, 13 de janeiro, o provérbio fala assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11 e 12. Temos como título hoje: Não rejeites a disciplina do Senhor. Vamos para o texto. Os pais de hoje são excessivamente permissivos com os filhos. A razão disso pode ser porque eles receberam uma educação excessivamente repreensiva e dura. Talvez esse tipo de criação lhes tenha causado traumas e agora não sabem dizer não a quem deveriam criar sob disciplina. Os 40 anos no deserto serviram para Deus aperfeiçoar o seu povo como um homem disciplina seu filho. Deuteronômio 8:5. A disciplina vista tornar uma pessoa madura e útil. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, 5 ao 10. O momento da disciplina não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico, fruto de justiça. Vamos levantar as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Que possamos ter clareza de que, por trás da disciplina de Deus, há um Pai amoroso, desejando que seus filhos andem nos seus caminhos. Que possamos ter clareza de que, por trás da disciplina de Deus, há um Pai amoroso, desejando que seus filhos andem nos seus caminhos. Graças a Deus que Ele nos corrige, Ele nos dá essa disciplina, porque é pai, né? Já pensou? Quem não corrige não é pai. Eu não tenho que corrigir o filho dos outros, mas eu sou filha de Deus, nós somos filhas de Deus, então nós somos corrigidas, admoestadas e temos que aceitar a disciplina do Senhor. Graças a Deus por essa disciplina. Amém. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Márcia Girlânia. Amém. Jesus é o Senhor. Estamos aqui para mais uma leitura do Alimento Diário. Semana 1, terça-feira. Romanos 1:27. 1 Coríntios 6, do 8 ao 10. Ler com oração. Digno de honra entre todos seja o matrimônio,
bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Isso está em Hebreus 13, 4. É ler com oração, amados. Título do alimento diário de hoje: o avanço do Evangelho e a tentativa do inimigo de barrá-lo. O péssimo exemplo deixado pelos anjos caídos, infelizmente, foi seguido pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, que também se desviaram da ordem natural das relações sexuais. Isso está em Romanos 1, 27. Assim como os anjos transgrediram os limites estabelecidos por Deus, os homens de Sodoma e Gomorra imitaram esse comportamento corrompido, entregando-se às práticas que Deus reprova. O casamento é uma instituição santa, estabelecida por Deus, conforme está escrito em Gênesis 2. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em Hebreus 13, lemos: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus honra o casamento e o leito sem mácula, e promete juízo pela santidade do matrimônio e evitar qualquer brecha que possa comprometer esse princípio. O relacionamento entre pessoas de sexo opostos que não são cônjuge deve ser conduzido com pureza e respeito. É necessário agir com prudência e manter um distanciamento saudável, a fim de não dar ocasião à carne. Todos somos chamados a honrar o casamento, preservando-lhe a santidade e evitando qualquer brecha para que possa maculá-lo. Trabalhamos em prol do Evangelho do Reino e o Senhor tem nos concedido diversas ferramentas para cumprir essa missão, como a Casa de Adolescentes, o CEAP, a Casa de Comportores e o PAC. Irmãos e irmãs saem juntos para pregar o Evangelho, para fazer o Vem e Vê, a Missão Família e até em viagens com o Expo Livro, levando o Evangelho a outras cidades. Em todas essas atividades, é essencial manter o máximo cuidado no relacionamento entre irmãos e irmãs, a fim de não dar ocasião à carne. O inimigo não pode impedir-nos de pregar o Evangelho do Reino. Ele está furioso porque o Evangelho está sendo anunciado em todos os continentes. Os comportores, assim como os irmãos da igreja, têm se engajado com intrepidez na pregação do Evangelho do Reino. Isso tem incomodado o inimigo. Ele não sabe como barrar esse avanço, porém pode tentar enfraquecer-nos em nossa conduta moral, caso encontre alguma brecha por descuido nosso. Por isso, precisamos fechar todas as brechas. O contato entre homens e mulheres, quando não se tratar de cônjuge, deve ser marcado por pureza e prudência, mantendo o distanciamento necessário. Evitar estar a sós com alguém do sexo oposto em ambientes isolados, mas, se acontecer, que haja o máximo de respeito e santidade. Esse é um assunto muito sério. Desde a juventude, tenho aprendido a manter distância de pessoas do sexo oposto e procurado servir a me relacionar com a maior pureza possível. Devemos também manter distância por causa de nosso testemunho, tanto diante dos irmãos quanto diante dos que estão fora. Vamos cuidar bem da igreja e não dar ocasião ao inimigo nesta área. Se alguém cair, será muito difícil, por causa do mau testemunho, continuar servindo na igreja como antes. Não arruinemos nosso futuro de serviço ao Senhor por esse descuido. O casamento ilegal dos anjos caídos com a raça humana não apenas quebrou um princípio de Deus, mas também poluiu a humanidade. Por isso Deus
decidiu dar um fim a toda a carne. O homem tornou-se totalmente carnal, a ponto de Deus ter de retirar seu espírito, que até então ainda agia nele. O homem ultrapassou os limites, tornando-se inteiramente carnal. Os dias em que vivemos não são tão diferentes dos tempos de Noé, pois estamos próximos da vinda do Filho do Homem. As pessoas estão focadas apenas em seus prazeres carnais, sejam nos relacionamentos, na comida ou na bebida. Nós, porém, somos diferentes. Vivemos e trabalhamos com um propósito: trazer o Senhor de volta. Fazemos parte do Filho varão, que o trará novamente. Amém? Jesus é o Senhor. Tenha um bom desfrute. Coloque aqui nos comentários a sua luz, a sua direção e a sua demonstração. Amém, amados? Pelo sangue de Cristo temos uma aliança eterna. Vamos fazer a invenção na terça-feira. Temos uma aliança eterna. Pelo sangue de Cristo temos uma aliança eterna. Pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, temos uma aliança eterna. Temos uma aliança eterna. Pelo sangue de Cristo, temos uma aliança eterna. Pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo, temos uma aliança eterna. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre. Bom dia, queridas irmãs. Que bom estar com vocês nessa terça-feira, dia 13 de janeiro. Olha, nós estamos desfrutando bastante aqui, né? Ontem foi muito rica a nossa leitura bíblica, da parte de Gênesis, né? Quando o Senhor abençoa, né? Por intermédio de Isaac, Deus abençoa Jacó. Quem é Jacó? Um suplantador, né? Ele fez de tudo para conseguir o direito de primogenitura. Ele valorizou a tal ponto esse direito de primogenitura que ele fez tantas coisas aos nossos olhos errado, não é verdade? Mas o Senhor via o coração de Jacó. Eu já tinha falado com Rebeca que o menor seria maior. Você imagina, né? Quando a gente tem uma experiência com o Senhor, do Senhor responder algo para nós, o Senhor falar algo para a gente, marca para a vida toda, não é verdade? E no caso de Rebeca, também foi assim, né? Também deve ter sido assim, né? Porque ela estava grávida e de gêmeos. E não sabia por que ela estava passando por aquelas... Eles estavam agitados dentro do seu ventre e ela não sabia o que estava acontecendo. Então, ela consulta o Senhor, né? E o Senhor responde para ela: há 2 nações no seu ventre. Então, esse falar do Senhor marcou a vida de Rebeca. E ela guardou isso por toda a vida. Então, dizer, certamente ela revelou isso para Isaac, certamente ela revelou também para Jacó, né? Então, quem estava mais próximo dela era Jacó. E quem que o Senhor vai usar agora, né? É Jacó. Então, o Senhor vai fazer uma obra de transformação na vida desse homem, né? Por quê? Porque o Senhor olhou o coração dele.
O Senhor conhecia o coração de Jacó, mesmo antes dele nascer. E isso marcou a vida de Jacó. Ele amou o direito de primogenitura, lutou por ele e conseguiu obtê-lo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu falar, que o Senhor marca as nossas vidas. O Senhor marca as fases das nossas vidas. O Senhor fala conosco através da tua palavra. Senhor, nós guardamos essa palavra no nosso coração por toda a vida. E vamos ter essa palavra por toda a eternidade. Por isso nós pedimos a Ti que essa leitura bíblica, Senhor, diária, não seja simplesmente para conhecimento, mas para que a palavra possa ser inculcada no nosso coração, para que ela possa entrar dentro do nosso ser e o Senhor possa, através dela, falar conosco. Ó Senhor Jesus, que essa palavra que é Logos, que está fora de nós, possa entrar por dentro de nós como palavra rema, palavra que se mistura com o nosso ser, palavra que nos transforma. Ó Senhor Jesus, obrigada por podermos estar aqui nessa manhã. Transforma o nosso ser através da palavra. Nós, Senhor, somos como Jacó. Senhor, vivemos muitas vezes o nosso natural, mas o seu falar pode nos transformar em Israel. Senhor Jesus, abençoa-nos com a tua presença nesta manhã. Abençoa a palavra que nós vamos ler. Amém. Amém, irmãs. Essa é a vida da igreja, onde a gente tem palavra e o nome do Senhor. Amém? Você também está aguardando ansiosamente aí o capítulo 28? Eu estou. Vamos ver o que o Senhor tem a falar para nós hoje? Vamos lá. Gênesis, capítulo 28. A fuga de Jacó. Isaac chama Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá ao Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça com que seja fecundo e multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim Isaac despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã-Arã, sabendo que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. À medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo o porquê que Esaú não foi o escolhido do Senhor. A visão da escada. Versículo 10. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque.
A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. A coluna de Betel, versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó se encontra com Raquel. Capítulo 29, versículo 1. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam a beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos dos pastores, removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus irmãos? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos? Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se juntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber as ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão da sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato você é meu osso e minha carne. Jacó casa com Lia e com Raquel. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalhei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. E Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Sim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos.
E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Os filhos de Jacó. Versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. Ele deu o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse: agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso, não teve mais filho. Nossa leitura vai só ter aqui, viu? Vamos deixar para amanhã agora. Vamos ficar com essas palavras no coração aqui, né? Até amanhã. Ó, Senhor Jesus. Vamos a algumas notas? Nota 28, 1 e 2. Assim como Abraão, na geração anterior, Isaac também se preocupava com o fato de seu filho mais moço se casasse com as mulheres filhas de Canaã, né? Assim como ele foi buscar Rebeca para Isaac, então ele agora vai buscar uma esposa para Jacó, porque ele é o líder da clã agora, né? Nota 28, 3 a 5. Antes da partida de Jacó, Isaac lhe concedeu 2 importantes bênçãos pactuais: a descendência e a terra. A bênção de ser frutífero fora dada anteriormente a Adão, lá em Gênesis. É quando o Senhor disse: crescer e multiplicar, o Senhor estava abençoando Adão. Abraão, a Noé e a seus filhos. Também a bênção foi dada a Abraão. Até mesmo Ismael, né, foi abençoado. Isaac a invocou usando o nome de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Esse nome, primeiro revelado a Abraão, a segunda bênção era a posse da terra, que Deus deu a uma bênção que somente o Eterno poderia conceder. Tendo recebido estas bênçãos, Jacó partiu para o lar dos antepassados de sua mãe, em Padã Arã. E Esaú, quando percebe que Jacó vai partir, abençoado pelo seu pai, para buscar uma esposa para si, ele então, contrariando a vontade do pai, né, vai buscar uma esposa além daquelas que ele já tem. E ele então se casa com uma das filhas de Ismael.
Nota 10 a 15. Jacó parte para o norte em uma viagem de 800 quilômetros até Harã. Ao fim de um de seus primeiros dias, ele parou na região central da Palestina e acampou ao ar livre. Nessa noite, Deus apareceu para ele. Talvez a escada, uma melhor tradução seria escadaria, que ele sonhou fosse uma versão sobrenatural que leva até o céu. E nessa escada tinha anjos de Deus, e não seres humanos pecadores, né, usando-a para se deslocarem do céu para a terra. Então, os anjos vinham, subiam e desciam por essa escada. No sonho, o Senhor transferiu a Jacó todos os elementos essenciais das promessas dadas originalmente a Abraão e a Isaac. Todas as principais características da época de Abraão incluem a dádiva da terra, a promessa de uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra, e povos sendo abençoados por intermédio de Jacó e sua semente. Assim como seu pai Isaque, Deus prometeu que estaria com Jacó por onde quer que ele andasse e que o traria de volta para a terra prometida. O Senhor faz aí uma aliança, né, com Jacó. Tudo isso que vai acontecendo, conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo, e Jacó começa a ter experiências com Deus. E agora ele sonha com essa escada. E começa a ter experiências com o Deus de seu pai, né? Que agora é Deus dele também. Nota 28, 16. Nenhuma outra pessoa no Antigo Testamento é registrada ungindo uma pedra sagrada. Jacó faria isso 2 vezes. O patriarca deu àquele lugar um novo nome, Betel, porque ali Deus apareceu para ele, ele disse, essa aqui é a casa de Deus. E chamou aquele lugar Betel. Nota 20 ao 22. Jacó é o único patriarca a fazer um juramento. Embora suas palavras possam parecer interesseiras, né? O juramento pode simplesmente conter um pedido para Deus efetuar as implicações das promessas feitas no versículo 15. Anos mais tarde, ele confessaria que Deus havia de fato cumprido os termos de suas promessas, né? Então, ele faz um pedido ao Senhor. Se você me der, né, me abençoar, eu vou dar 10% do que você me der, né? Eu vou te dar o dízimo. Por isso parece interesseira a oração dele, né? Mas, na verdade, o que ele quer é ser abençoado. Jacó chegou a Harã, depois de um tempo não mencionado aqui, e parou em um poço situado fora dos limites da cidade, e o poço era tapado por uma grande pedra para protegê-lo de uso não autorizado a animais selvagens. Pronunciando sua excepcional habilidade de pastoreio, Jacó deu instruções aos pastores locais quanto à maneira adequada deles realizarem o trabalho. A aparente preguiça dos pastores ou fraqueza é sugerida por sua indisposição em remover a pedra da boca do poço, né? Então, eles esperavam chegar bastante gente, né, para que não pesasse a tampa do poço. Mas Jacó simplesmente dá uma lição para eles. Ele vai lá pessoalmente e tira a pedra, né? Então, as ações de Jacó contrastaram nitidamente com a atitude dos pastores locais. Inspirado pela aparição de Raquel, né, Jacó removeu sozinho a pesada pedra da boca do poço. Sua ação de dar de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe, fazem lembrar a ação da própria Rebeca, né, sua mãe, que deu de beber aos camelos de Abraão aos camelos de Abraão que estavam com o servo Eliezer, né,
Então, a história se repetindo aqui, né? Raquel é considerada a primeira pastora da Bíblia. Nós não vimos até aqui nenhuma pastora, né? Só ela que é mencionada aqui como tal. A tarefa de pastorear rebanhos era normalmente concedida para os homens. A primeira menção na Bíblia de um homem beijando uma mulher ocorre aqui também, em Gênesis 29:11. Atos como esse não eram normalmente realizados em público, né? Então, não se podia beijar, assim como a gente faz, né? Dá 3 beijinhos, né? Mas naquela época não era algo comum. Nota 13:20. No Antigo Oriente Próximo, o ato de um homem beijar outro homem, uma saudação, significava aceitação ou respeito pela outra pessoa. Então, Paulo até menciona isso, né? Ósculos, beijos santos, né? Jacó se emociona e conta que é parente de Raquel. Ela vai imediatamente contar a seu pai, né? E Jacó está ali, é parente dela, tal. Então ele manda chamá-lo, né? E Labão chama Jacó, depois de uma conversa, né? Jacó contou toda a história dele. Você percebeu isso? Certamente conta também sobre a bênção que recebeu do pai, né? Que ele agora é primogênito, né? Ganhou o direito de primogenitura e tal. E então Jacó fala para ele: você de fato é sangue do meu sangue. Puxou o tio. Então Labão chamou Jacó de sangue do meu sangue e lhe deu o direito de ficar em sua casa permanentemente. Jacó não era nem filho dele, também não era servo. Portanto, era apropriado que se fizesse um arranjo que compensasse Labão por suas provisões e Jacó por seu trabalho. Não era apropriado que Jacó trabalhasse por nada. E assim ficou acertado que Jacó trabalharia 7 anos pelo direito de se casar com Raquel. Este arranjo faz lembrar uma provisão da lei de Moisés, né? Que permitia a alguns escravos que trabalhassem 7 anos por sua liberdade. Os homens não compravam a esposa no sentido estrito da palavra. Eles, entretanto, habitualmente pagavam o preço da noiva aos familiares da sua futura esposa para compensá-los pelo cuidado e proteção oferecidos à mulher antes de seu casamento, né? Então, eles não compravam a noiva, mas eles davam um valor, né, para eles, para os pais, por ter cuidado do seu filho, né, para que agora, ter cuidado da filha, que agora seria esposa dele, né? Interessante, né? Esse costume, né? Jacó agora está com quase 50 anos de idade, depois de trabalhar 7 anos para Labão, né? Informa que agora é tempo de se casar. Ele quer se casar agora com Raquel. Então Labão consente, né? Mas engana Jacó, né? Na noite do casamento, ele entrega Lia na sua tenda. Mas ele ama Raquel. Então agora Labão propõe a ele: eu te entrego Raquel e você trabalha para mim por mais 7 anos pela segunda esposa. E ele, por amar Raquel, concorda. Ele agora nós sabemos que vai ter um grande problema, né? 2 esposas, 2 irmãs que são esposas dele. Uau! Muitos problemas virão aqui. Nota 29, 31 a 35. O Senhor, que havia visto e provido as necessidades de Agar, anteriormente em seu tempo de agrura, agora viu que Lia era desprezada. E então o Senhor abre o seu ventre e Lia
dá à luz o seu primeiro filho, Rúben. Depois, o segundo filho, Simeão. Ao seu terceiro filho, Levi. Então, ela para de ter mais filhos por um tempo. E Raquel? Raquel era estéril. Você vai ver o Senhor trabalhando na vida de Jacó. Jacó era esperto, né? Era suplantador. Mas Labão, seu tio, não fica atrás, não. Não perca amanhã o próximo capítulo. Ó Senhor Jesus. Isso é muito bom, porque nós vamos tendo contato com a palavra e o que está ocupando a nossa mente hoje é a palavra. Quando as pessoas assistem novela, é aquilo que ocupa a cabeça delas, né? E nós aqui, e a nossa mente está sendo ocupada com a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, o dia todo eu fico pensando nas coisas que eu li. E eu acredito que você tem a mesma experiência que eu, né? Então, é isso aí. Nós estamos deixando a palavra entrar no nosso coração, que o nosso coração nós sabemos que tem 4 partes. A primeira é a mente, que é a parte líder. Então, se você está pensando na palavra, né? A palavra está entrando em você, ela já está na tua mente. E ela também vai para a sua emoção, vontade, e vai para a sua consciência. Então, a palavra habitando em você é a sua salvação. Sabia? É isso aí. Vamos ser salvas? Amanhã tem mais e eu aguardo você. Até lá, se Deus quiser. Olá, bom dia, irmãs, bom dia, irmã Vera. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica pelo roteiro anual. Continuando a leitura, porque a irmã Vera já leu Gênesis, e vamos dar continuidade, lendo Salmos capítulo 11, Provérbios 3, 11 e 12, e o Evangelho de Mateus 18, 38. Vamos começar a leitura com Salmos, que fala assim: Deus é forte refúgio, ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os símpios armando seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe completarão a face. Amém? Deus é o nosso forte refúgio. Amém. Agora vamos ler Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Amém? Graças a Deus que nós temos um pai para repreender. Amém? Para nos corrigir. Graças ao Senhor que nós não somos filhos bastardos, nós não somos estranhos, somos filhos e podemos ser corrigidos pelo Pai. Que maravilha! Agora vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 18 até 38. O pedido do chefe da sinagoga. Enquanto Jesus lhe dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos. Agora a cura de uma mulher enferma. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma:
Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Agora é a ressurreição da filha do chefe da sinagoga. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Amém? E a cura de um mudo endemoniado. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Agora, a compaixão de Jesus. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Realmente, a igreja tem muito serviço, muitas coisas para fazer para o Senhor, mas poucos trabalhadores. E que curas maravilhosas o Senhor fez. Ó Senhor Jesus, obrigada, meu Deus, pela leitura tão rica. Obrigada por essa palavra. Amém. Bom dia, irmãs. Fiquem com Deus, fiquem na paz que vem do nosso Senhor. Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, como o sol lá das alturas, Jesus voltará, somos como
seremos um